O Ministério da Saúde e a Associação das Indústrias de Alimentação assinaram esta semana o 4º acordo para a redução de sal nos produtos. Laticínios, embutidos e sopas prontas estão na lista. O governo pretende baixar a quantidade de sódio no prato dos brasileiros, porque o consumo elevado deste ingrediente é um dos causadores da hipertensão arterial. Você já parou para pensar a quantidade de sal que consome diariamente? O recomendado pela Organização Mundial da Saúde é no máximo 5 colherinhas iguais a esta por dia, o equivalente a 5 gramas, que devem ser divididas entre todas as refeições. Segundo os médicos, o consumo exagerado de sódio pode trazer problemas à saúde em curto prazo. Em primeiro lugar, quem come muito sal tem o risco de aumentar a pressão arterial e de desenvolver hipertensão arterial. A hipertensão arterial, por si, já pode também levar a uma série de outros problemas, como aumento de derrame, aumento da incidência de infarto, problemas renais, problemas como cegueira. Apesar das advertências sobre o risco, muita gente ignora a necessidade de moderação. Não costumo prestar atenção nisso. Você só sente a hora que você coloca na boca, né? Quanto sal você já colocou, mas é muito difícil prestar atenção. Eu gosto de bastante sal, geralmente eu exagero. E fica mais difícil ainda medir a quantidade ingerida quando as refeições são feitas fora de casa. Em um restaurante, não dá para saber que medida de sal foi usada pela cozinheira. Mas esta nutricionista tem algumas dicas para evitar o excesso de sódio nesta situação. Pegar coisas simples, uma carne grelhada, arroz, o feijão que não tenha bacon, que não tenha carnes, então aquele feijãozinho básico. Porque essa é a melhor maneira da gente controlar o sal quando a gente vai comer fora, num restaurante, porque você não sabe quanto foi adicionado ali. Na hora de comer a salada, o tempero fica a gosto do cliente. E também, neste momento, é possível reduzir os riscos à saúde. Pode-se trocar, por exemplo, o vinagre pelo limão, evitar molhos preparados e colocar o sal na medida certa. De acordo com o levantamento do IBGE sobre o sal, o brasileiro consome quase 3 vezes mais o condimento do que deveria. A quantidade deve ser observada, mas apesar do consumo excessivo fazer mal à saúde, ingerir a porção correta é necessário para o organismo. O sódio ele é importante, sim, para a contração muscular, para o sistema nervoso, tá? Para a parte de hidratação, ele mantém o equilíbrio da hidratação. O problema é o excesso de sal ou sódio que faz mal. Agora o futebol aqui no Band Cidade. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Bragantino venceu o Atlético Goianiense por 2-0 no estádio Nabi Abichedi. Com a vitória, o Massa Bruta está na 12ª colocação. Depois de 4 derrotas consecutivas, enfim o time de Bragança Paulista voltou a pontuar no campeonato e na noite desta sexta-feira venceu o Atlético Goianiense pelo placar de 2-0. O primeiro gol aconteceu nesta cobrança de escanteio. Alex cobra e na sobra Lincoln de cabeça abriu o marcador. O segundo gol aconteceu na etapa final. Magno Cruz lançou para Cezinha, que foi carregando até a grande área e depois mandou uma bomba para dentro do gol. Nos acréscimos, o time visitante ainda conseguiu um pênalti a seu favor, só que o goleiro Márcio acabou desperdiçando a chance de diminuir o placar. Final de jogo em Bragança Paulista, Bragantino 2, Atlético Goianiense 0. Depois de chegar às semifinais na Copa Sul-Americana, a Ponte Preta ganhou motivação para fugir da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Amanhã, no reencontro com a torcida, o time espera casa cheia para enfrentar o Vitória. Confiança o time tem de sobra depois da vitória histórica da última quinta-feira. Entre os titulares, a novidade deve ser a volta do artilheiro William, que está recuperado de lesão. Jorginho vai avaliar o cansaço dos atletas que chegaram em Campinas na noite de ontem para definir o time. O atacante Rildo, que fez grande partida na Argentina, deve ganhar espaço. A Ponte Preta está a 2 pontos do Fluminense e do Vasco. O tricolor carioca é o primeiro fora da zona da degola. Uma vitória em casa pode tirar a Ponte da região de perigo caso as duas equipes acima tropecem. O time vem de um empate contra o Criciúma fora de casa, mas mostra a reação no Nacional. Restando 6 rodadas para o final da competição, o clube trabalha com a meta de mais pelo menos 12 pontos para escapar da queda. E a Orquestra Sinfônica de Campinas apresenta amanhã uma homenagem ao centenário da obra A Sagração da Primavera. O concerto acontece na Estação Cultura.
Estas são imagens de um dos ensaios do grupo de crianças e adolescentes de uma escola municipal de Campinas, que vai se apresentar junto com a orquestra. O concerto acontece às 6h30 da tarde, com regência do maestro Vitor Hugo Toro. A entrada é de graça. A Estação Cultura fica na Praça Marechal Floriano Peixoto, no centro da cidade. Condenação de assassino, resgate de bebê abandonado pela mãe e superlaboratório de testes em Viracopos. Foram alguns dos fatos que mostramos esta semana aqui no Band Cidade. Vamos ao resumo. Superlotação e falta de estrutura fazem parte da realidade das cadeias e presídios do estado de São Paulo. O problema, que antes era restrito a unidades masculinas, atinge agora as prisões femininas. Até mulheres grávidas enfrentam o ambiente inadequado das celas. Um sistema cheio de falhas que fortalecem o crime organizado. Atendimento no Hospital Mário Gatti, em Campinas, que já era lento, fica ainda mais demorado. Funcionários do setor de enfermagem suspenderam a realização de horas extras, alegando excesso de trabalho. A população que procurou a unidade de saúde teve que exercitar a paciência, esperando mais de 5 horas na fila. A Secretaria de Saúde admitiu a deficiência e prometeu resolver o problema com novos concursos públicos. Justiça de Campinas condena a 18 anos de prisão Cícero Adriano Lucena da Silva, que matou a amiga de infância Débora Leme no ano passado. Ele teria cometido o crime porque era ignorado pela estudante. Na época, a polícia chegou ao assassino após um exame de DNA feito em um espeto de churrasco encontrado no carro da vítima. O julgamento mobilizou parentes e amigos que protestaram em frente ao Fórum Central. Bebê encontrado num saco de lixo em Mogi Guaçu é atendido na Santa Casa da cidade e fica fora de perigo. O recém-nascido foi resgatado por moradores de um terreno baldio na periferia da cidade. O caso emocionou a população e a equipe da guarda envolvida no caso. A polícia ainda tenta identificar a mãe que abandonou a criança. Aeroporto de Viracopos inaugura laboratório de testes para a integração de todos os equipamentos que vão funcionar no novo terminal de passageiros, que deve estar pronto em maio do ano que vem. O moderno sistema vai contar com uma tecnologia de reconhecimento facial por câmeras. O monitoramento digital vai ser coordenado por equipes da Polícia Federal. E veja daqui a pouco, tudo pronto para o passeio ciclístico da Band. As pedaladas vão acontecer na Lagoa do Taquaral, em Campinas.